Abra comigo aí em Atos capítulo 16. Quem está com fome por mais de Deus aí? Quem me dá mais 5 minutos, levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25, quem mais? 30, já ganhei meia hora. 1 hora. Atos 16. Atos capítulo 16, versículo 16. Cara, Deus me deu essa palavra de uma maneira muito doida. Eu estava no México e eu fui junto com a minha equipe evangelizar num bairro eles dizem que é o maior bairro de prostituição da América Central e da América do Sul. É um bairro que se chama La Merced. Eu conto um pouco dessa história no meu livro. E nós chegamos naquele bairro e eu falei, cara, Deus, é meio complicado, eu não tenho muita experiência em evangelizar nesse tipo de ambiente. Agora, quantos aqui sabem que a luz ama brilhar nas trevas? Sabia disso? Sabia que Jesus não tem medo do escuro? Sabia que ele quer levar a luz dele para onde ele for? E aí eu fiquei, Deus, mas será que eu vou para esse bairro? Será que eu levo a minha equipe? Obviamente a gente tem que ter sabedoria para saber aonde a gente está entrando. Eu falei com a minha equipe, olha, se você ainda não venceu algumas áreas da sua vida, eu prefiro que você fique na sua casa. Agora, se você está restaurado, se você está caminhando em santidade, e você acredita naquilo que você carrega, a gente vai levar o reino de Deus dentro daquele lugar. Não importa quão escuro seja o ambiente, a palavra de Deus diz em Isaías 60, que as trevas cobrem a terra, mas em você nascerá uma luz e a glória do Senhor será vista na sua vida. Fala comigo, a glória de Deus será vista na minha vida, nos lugares mais escuros. E nós estávamos naquele ambiente, e eu lembro que nós dividimos a equipe em 3. Uma equipe foi falar com as garotas, a outra equipe construiu uma barraca, e eles começaram a fazer, na verdade, a fazer a unha e massagem nas mãos das garotas de programa. E eles colocaram uma faixa, massagem de graça. Imagina uma fila, numa tenda, no meio de uma casa de prostituição, e um monte de mulher vindo receber massagem, mas não era uma massagem comum. As pessoas começavam a fazer massagem, e de repente começavam a falar, hey, Jesus te ama. Sabia que Jesus quer te curar? Tem uma palavra para você, a sua mãe, ela batalha com isso, a sua família foi assim, assim, assado, e aquelas mulheres chorando e tendo encontro com a presença de Deus no meio daquele bairro. E eu estava na terceira equipe. O que a terceira equipe fazia? Orava e cantava. Eu não sei cantar, então eu fiquei orando. E no meio daquele momento eu tive uma visão. Tinha algumas pessoas tocando um violão e orando. E eu tive uma visão de correntes e cadeias sendo quebradas. E naquele momento o Senhor me disse, enquanto vocês oram e adoram nesse lugar, eu estou quebrando correntes nesse bairro. Só que eu sou um cara que eu gosto muito de confirmação. Falo, Deus, me mostra na palavra aonde que isso está. Eu gosto de algo na palavra. Quem que gosta da Bíblia aqui? Levanta a mão. Tá. Incrível, a Bíblia é incrível. Falei, Deus, eu quero uma resposta na Bíblia. Naquele momento, o Senhor me disse, Paulo e Silas na prisão, enquanto eles oravam e adoravam, as correntes foram quebradas. Aí eu falei, Deus, eu sei que isso está na Bíblia em algum lugar, mas eu não lembro aonde. Cara, eu não estou zoando. Eu olhei para a casa da minha frente, tinha um número, aquele número me chamou a atenção. Era uma casa que tinha umas grades naquela casa, e o número da casa era 1616. O Senhor me disse, Atos 16:16. Eu falei, cara, não é possível. Eu abri lá meu celular, fui em Atos 16:16. Você pode acompanhar a leitura aqui comigo. Diz o seguinte: e aconteceu que, indo nós à oração, diga comigo bem forte, oração,
nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Lembra que a gente estava num bairro de prostituição, onde muitas mulheres se vendiam e davam grande lucro aos cafetões. Versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem a costumes que não é lícito nem receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dados muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco, perto da meia-noite. Diga comigo, meia-noite. A gente está perto da meia-noite já ou não? Diga comigo, meia-noite. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Até aqui. Preste atenção nessa história. Eu vou descer aqui, posso descer? Sim ou não? Eu gosto de ouvir vocês, sim? Tá, presta atenção nessa história. Paulo, ele estava indo para a Ásia, ele é interrompido pelo Espírito Santo, ele começa a ir para Macedônia. No começo desse capítulo você pode perceber que era isso que estava acontecendo com Paulo. Quem que já teve um plano que você achou que era de Deus e de alguma maneira o Senhor interrompeu? Levanta a mão. Tá, era um plano de talvez ir para um país, talvez de começar alguma coisa, e o Espírito Santo interrompeu. Eu quero falar para você hoje que cada porta que o Espírito Santo fecha na sua vida é porque Ele está abrindo uma porta diferente, e essa porta diferente te leva para o seu destino. Teve alguns relacionamentos de algumas pessoas aqui que acabaram, que foram portas que foram fechadas. Eu vi um glória a Deus bem... Cara, é isso aí, glória a Deus. Eu vejo uns caras que andam comigo, que cara, quando eles terminam o relacionamento eu falo, glória a Deus, cara, foi uma porta que Deus fechou na sua vida, e a porta que Ele fecha, cara, ninguém abre. Vira para a pessoa do seu lado e fala, se essa porta fechou, não abra. Paulo estava indo para um lado, o Espírito Santo vem, ele é direcionado para outro lado, então ele vai em obediência a Deus, e de repente naquela cidade, ele começa a ser perturbado por uma adivinha. Aquela mulher começava a falar, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Aquilo era verdade ou mentira? Verdade. O que isso quer dizer? Que nem todo elogio que vem para você vem da parte de Deus. Paulo, tendo discernimento dos espíritos, ele entende, eu até sou homem de Deus, mas essa mulher aqui não está falando da parte de Deus. Em nome de Jesus, vai embora. Aquela mulher é liberta. Aquela mulher, aquele espírito que habitava naquela mulher vai embora. Só que algo acontece. Os senhores daquela mulher, eles ficam perturbados. Por quê? Porque ela era a esperança de lucro daqueles homens. Deixa eu falar um negócio. Quando Deus toca uma cidade com um avivamento, a cultura daquela cidade é transformada. Alguns disseram amém para isso. Vou falar de novo.
quando Deus toca uma cidade com avivamento, a cultura daquela cidade é transformada. O que acontece é que aquele espírito de adivinhação que operava naquela cidade foi embora, e aquela cidade ficou perturbada. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que a nossa geração de jovens apaixonados por Jesus verá o Senhor tocando a nossa nação de um jeito que ainda nunca aconteceu, e o carnaval no Brasil será uma história do passado. Imagina, Isaías, daqui a 30 anos, cara, a gente vai estar conversando. Lembra que existia no Brasil algo chamado carnaval? Quem tem fé para isso? Caleb, cara, você lembra que tinha algo no Brasil chamado corrupção e não existe mais? Quem pode dizer um glória a Deus por isso? A verdade é que quando Deus levanta homens que andam em obediência à vontade dEle, Ele muda a cultura. E é por isso que aquelas pessoas começam a falar: hey, esses caras são judeus, eles estão vivendo, praticando uma cultura diferente. Sabe que cultura é essa? A cultura dos céus. Você vai entrar na sua faculdade e vão falar: esse cara está vivendo uma cultura diferente. Eu acho um pouco estranho, mas por onde ele passa as pessoas são curadas. Eu acho um pouco estranho, mas por onde ele passa tem alegria, tem esperança, tem paz. É uma cultura diferente. Mas, diga comigo, mas o inimigo estava furioso. Pastor Isaías pregou sobre isso hoje, quando Neemias se levanta para construir ou reconstruir aquelas muralhas. A palavra de Deus diz que o inimigo ficou furioso. Sanbalate se levanta, Tobias se levanta. Nessa história, aqueles senhores se levantaram contra Paulo e Silas. Sabe o que eu tenho para falar para você hoje? Que se o inimigo está furioso com você, é um bom sinal. O inimigo ficou furioso com Neemias, o inimigo ficou furioso com Paulo, o inimigo ficou furioso com Silas. Eu ficaria preocupado se você viesse até mim e falasse: pastor, o inimigo está tão feliz comigo. Quem já ouviu um crente falando: o inimigo está furioso, o diabo está furioso? Meu irmão, glória a Deus que ele está furioso, porque se ele está furioso é um sinal que Deus está feliz. Você não consegue agradar duas pessoas, e se Deus está feliz, a alegria do Senhor é a sua força. Se você está enfrentando oposição, não desista, continue, persevere, parte para cima. Se o inimigo está furioso, continua. Você está a um passo do seu romper. É o de repente de Deus. E Paulo e Silas, eles são açoitados, espancados, nus, em uma praça pública, e são colocados em uma prisão. Pensa em um dia ruim. Multiplica. Era o que Paulo e Silas estavam vivendo. Agora, cara, Paulo e Silas, eles eram cristãos à vera. Os caras eram radical. Os caras não eram de brincadeira. Não era cristão modinha. Eles perseveravam. No meio daquela prisão, à meia-noite, a palavra de Deus diz que eles oravam e cantavam hinos. Agora, deixa eu falar um negócio. Durante as dificuldades, você vai ter duas opções. Ou você vai olhar para as suas dificuldades, ou você vai colocar os seus olhos em Deus. E quando você coloca os seus olhos em Deus, você está se preparando para o seu romper. Imagina se Silas fosse aquele amigo pessimista de Paulo. Paulo, cara, mano, você está todo ensanguentado, cara. Eu também. Nosso plano de saúde aqui não cobre a Macedônia. Paulo, eu acho que a gente está levando esse papo de cristianismo muito a sério, cara. A gente está sofrendo por Jesus. Paulo, eu acho que é melhor a gente pegar leve. Quem já conheceu um crente pessimista? Levanta a mão.
Tá. Se você não levantou, cuidado para que esse crente não seja você. Agora, não Paulo, não Silas, ensanguentados, nus, no escuro. Paulo vira para Silas, Silas olha para Paulo e fala assim: "Hey, puxa aquele dó lá, vamos começar aquela música." Eles começam: "Porque ele vive, posso crer no amanhã." Isso aqui eu estou inventando. Olha lá. Canta um pouco isso. Posso crer no amanhã. Levante as suas mãos e cante isso. Porque ele vive. No meio da sua prisão, cante isso. Eu não sei o que você está passando. Não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Uau, quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? Foi isso que Paulo e Silas fizeram na prisão. Eles poderiam ficar reclamando: "Silas, cara, mas está doendo, eu acho que é melhor a gente desistir. Silas, mas as perseguições. Mas o Paulo, você falou que você teve uma visão, num sonho, que a gente tinha que vir para essa cidade. Talvez você ouviu errado de Deus. Talvez você não ouviu errado de Deus. Talvez é porque o inimigo está furioso. Isso é um bom sinal, um sinal que você está avançando. Não para. Qual que é o segredo para você não parar? Continuar em adoração. Continuar em oração. E a palavra fala que de repente veio um terremoto sobre aquele lugar. Sabe, existem dois de repente em Atos. Existe o de repente de Atos 2, quando todos os discípulos estavam juntos e de repente o Espírito Santo veio. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua. Eles estavam juntos em oração. Existe outro de repente. Existe o de repente de Paulo e Silas, que no meio de uma prisão começaram a orar e adorar, e de repente um terremoto veio e quebrou todas as correntes. Sabe o que determina o seu romper? É se você consegue transformar a sua prisão em uma sala de oração. Será que a nossa geração está tão confortável com o cristianismo almofada, que nós desviamos quando as tribulações chegam? Porque na verdade a tribulação, ela deveria produzir perseverança, e perseverança um caráter aprovado, e caráter aprovado é esperança, segundo Paulo fala em Romanos 5. Tiago fala: alegrai-vos nas tribulações, mais uma vez eu digo, alegrei-vos. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: está difícil? Dá um sorriso. Pensa naquela tribulação. Maridos, você não pode pensar na sua esposa agora e vice-versa, não vale. Pensa na sua tribulação. Você vai falar um glória a Deus bem alto. Fala: glória a Deus. A tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. Por que que muitas vezes nós não temos um caráter aprovado? Porque nós não conseguimos olhar para a tribulação e produzir perseverança para transformar aquela situação. Não Paulo e Silas. Paulo e Silas transformaram uma prisão em uma sala de oração.
Talvez você entrou aqui nesse lugar com uma dificuldade lá fora. Você vai sair entendendo que aquele lugar é onde você vai receber o seu romper. Você vai voltar talvez até para aquela prisão. Você vai falar: eu vou adorar Jesus aqui dentro. E de repente, o engraçado do de repente de Deus é que ele não acontece tão de repente assim. Para quem está orando, para quem está assistindo acontece. Mas os discípulos tiveram que ficar ali 50 dias perseverando em uma palavra. Eu imagino Pedro e João orando, os discípulos orando, esperando o Espírito Santo vir, e de repente: e aí Pedro, você sentiu alguma coisa? Não. Você sentiu, Tiago? Não. E aí Judas, você sentiu? Não. Iscariotes, o outro? Eu também não senti. Tudo bem, amanhã a gente volta. Você volta amanhã, Tiago? Eu volto. Você volta, Pedro? Então beleza, amanhã é o mesmo horário. Legal. Outro dia, vem Espírito Santo. Você sentiu, Tiago? Não. Você sentiu, Pedro? Eu não senti. Mas amanhã a gente volta. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amanhã a gente continua. Eles estão juntos. Quando de repente: Pedro, você sentiu? Eu vejo línguas de fogo em cima da sua cabeça. Tiago, você sentiu? De repente. Você está chegando no seu de repente hoje. Agora, enquanto você não chega, deixa o Espírito Santo te esticar. Está difícil, continua. Não para, continua em oração, continua em adoração. E de repente um terremoto veio sobre aquele lugar. Agora, o que me chama a atenção a respeito desse terremoto é que esse terremoto não quebrou apenas as prisões de Paulo e Silas. A palavra de Deus diz que todos os prisioneiros foram livres. Sabe por quê? Porque o romper que Deus vai trazer sobre você vai impactar todas as pessoas à sua volta. O romper que você acha que você precisa não é só para você. O terremoto veio por causa de Paulo e Silas, mas todos foram libertos. Aquele carcereiro que inclusive ia se matar, aceitou Jesus e a sua família foi restaurada. A palavra fala que aquele carcereiro, ele estava prestes a se matar, quando Paulo fala: não, nós estamos aqui. Paulo poderia muito bem correr e falar: cara, estou livre, vem Silas, vamos correr daqui, cara. Só que ele não vivia por necessidade, ele vivia por propósito. E aqueles que vivem por necessidade, eles perdem o propósito. Mas aqueles que vivem por propósito, eles recebem tudo aquilo que eles precisam para a sua necessidade. Paulo ficou: eu não vou abraçar essa oportunidade. Não é toda oportunidade que você tem que abraçar, você tem que ver se está alinhado com o teu propósito. Paulo falou: eu poderia correr, nós estamos aqui, você não precisa se matar. Falando nisso, vamos lá para sua casa. Aquela família é salva. O carcereiro, ele começa a lavar as feridas de Paulo e de Silas. Sabe o que isso significa? As maiores restaurações nas nossas vidas virão quando nós aprendermos a perdoar. Paulo e Silas poderiam olhar para aquele carcereiro que os colocou na prisão. Lembra dessa história? O próprio carcereiro que colocou eles naquela prisão poderia olhar para ele e falar assim: quem me viu passar pela prova e não me ajudou, agora que me vê na bênção vai se arrepender. Na hora de me jogar na prisão, você jogou. Agora que eu estou livre, meu irmão, eu vou sair vazado daqui. Não Paulo e Silas. Eles sabiam o propósito. Deixa eu entrar na sua casa, cara. Você precisa desse Jesus que eu carrego. Você precisa dessa esperança que eu carrego. A sua família precisa. E aquele carcereiro lava as feridas de Paulo. Levantando hoje, como um jovem. Talvez não tão jovem assim, mas jovem de espírito. Apaixonado por Jesus, queimando pela presença de Deus.
E por onde você entrar, você vai ver libertação. Por onde você entrar, você vai ver restauração. Você não vai ver apenas na sua vida, você vai ver das pessoas que estão à sua volta. Assim como Paulo e Silas receberam aquele romper, as pessoas à sua volta receberão o romper que o Senhor vai liberar sobre a sua vida. De repente. Essa é uma noite de repente na sua vida. Não tem nada a ver com o que eu ia pregar. Mas eu sei que eu estou em família. E eu amo aquilo que Deus está fazendo no Giflen, cara. Eu amo aquilo que Deus está fazendo no Giflen ao redor do Brasil e do mundo. E eu sei que Deus está levantando jovens desse ministério para impactar as nações. Vocês sairão como Paulo e Silas para as nações, para as cidades, para os negócios, nas ruas, dizendo: eu carrego algo diferente. Eu carrego esperança para aqueles que estão sofridos. O Espírito do Senhor está sobre você, Ele te ungiu para proclamar as boas novas. Uau! Espírito Santo, vem. Espírito Santo, aumenta a sua presença. Se você quiser ficar de pé no seu lugar, você pode ficar. Se você quiser ficar